Internacional nessa semana terá uma volta importante para o jogo contra o Flamengo. Além disso, quero te falar também sobre mais uma saída. Agora na lateral direita, Nathan Santos. Quero te falar porque esse jogador tem uma possibilidade de ir para um clube da Série B do Campeonato Brasileiro. E também quero te falar que na próxima terça-feira o Inter tem uma definição muito importante nas categorias de base lá na Itália, no torneio que o Inter está disputando, porque saiu não só o adversário do Inter, mas também mais alguns bastidores que eu quero te trazer, além do principal destaque do Inter nesse momento. Então, antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Muito bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o nosso Colorado. Eu quero começar aqui falando sobre uma volta importante que o técnico Roger Machado vai ter para essa semana. Agora a gente pode dizer porque nessa semana o Inter estreia no Campeonato Brasileiro, próximo dia 29 contra o Flamengo. Inclusive já tem horário, vai ser às 9 horas da noite lá no Maracanã. O Inter, que a última vez que esteve lá, perdeu por 3-2 para o Flamengo. Foi aquele jogo que o Inter começou perdendo por 3-0 no primeiro tempo. E aí no segundo tempo fez uma mudança da água para o vinho. O Inter quase conseguiu um empate naquele momento, né? Foi até o momento onde o Inter teve depois disso 3 derrotas consecutivas. Mas agora o Inter vem diferente, né? Não só o Inter, mas também o próprio Flamengo. O próprio Felipe Luiz, na última entrevista coletiva, disse que já estava estudando o Inter há mais de 2 semanas, né? Que já vem nesse processo. Não só Inter quanto Flamengo são 2 candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Mas o Inter vai ter um retorno muito importante para esse jogo, que é o de Bruno Tabata. Assim como o Gabriel Carvalho, que tem uma possibilidade mínima de ser relacionado, o Bruno Tabata foi um jogador que foi titular durante toda a temporada passada do Inter, desde a chegada por parte do técnico Roger Machado, né? Ele chegou a alternar bastante com o próprio Gabriel Carvalho, mas em dado momento ele esteve presente e muito naquela espinha dorsal. Ele que chegou para ser um substituto após a saída do Maurício para o Palmeiras. O Inter inclusive comprou ele na época por cerca de 4 milhões de dólares. Dá para considerar também que o Bruno Tabata é uma das contratações mais caras da história do clube. Por isso que nesse momento é um jogador que tem uma importância muito grande do vestiário, até pelo currículo dele, de ter jogado muito tempo no futebol português, dentro do esporte de Portugal, até passou um certo tempo no Catar, no Palmeiras acabou não dando certo, mas os números deles no Inter não são tão ruins. O grande problema do Bruno Tabata hoje é o fato que é um jogador que se machuca muito. É um jogador que tem, né, um histórico de lesões muito ruins, tanto que ficou fora de todo quase. Eu não vou considerar esse primeiro semestre, né, porque só foram 3 meses de campeonato estadual, mas ele ficou fora de todo o estadual, né? Ele nem esteve presente, nem sequer, por exemplo, recebeu esta medalha. Mas ele é um jogador que vai ser relacionado contra o Flamengo. Por óbvio, vai começar no banco de reservas, porque ele vai ter que desbancar o Vitinho, né? Vai ser uma tarefa bem difícil que ele vai fazer, mas acredito que ao longo do tempo ele vai conseguir fazer isso. Outra situação que eu quero te trazer agora é sobre uma possível saída, tá? Porque é o Inter que procura, sim, laterais direitos nessa janela. Tu não escutou diferente, eu falei que foi no plural, laterais, porque o Inter já contratou um, que é o Ian Henrique, jogador de 19 anos do Guarani. Esse inicialmente chega para a base, porque o Inter não tem hoje nenhum lateral direito na base pronto. O Ian chega para fazer já direto esse processo de transição e depois subir para o profissional, mas o Inter quer trazer um jogador de uma prateleira um pouco maior, de um jogador que chegue já para disputar posição com o Bryan Aguirre. O Mariano foi uma possibilidade, o próprio Inter já descartou, mas o Inter está tentando outro nome dentro dessa função. Em cima dessa situação, o Inter quer se desfazer do Nathan Santos. Tem contrato até metade desse ano, tem mais 3 meses de contrato com o Inter, vai deixar o Colorado depois disso, mas o Inter já tenta antecipar essa saída. O Inter, na verdade, tentou até no começo do ano antecipar essa saída, acabou não conseguindo. O Atlético Paranaense
que é um clube que vai disputar a Série B, apesar de muita tradição, vai disputar a Série B esse ano, é um clube que teria interesse na contratação por parte do Natan, mas daí teria que haver um acordo entre o Santos, que é o detentor dos seus direitos econômicos, e inicialmente o Atlético Paranaense fez só uma sondagem, não chegou ainda a fazer uma proposta oficial, mas o Inter sim quer se desfazer desse atleta e pretende se desfazer até o dia 10 de abril, que é quando fecha a janela de transferência. Porque daí também, querendo ou não, o Inter tem um certo espaço para trazer um outro lateral direito. Agora, outra informação que eu quero te trazer é sobre categoria de base, porque o Inter já sabe o adversário que vai ter na Copa Viareggio, né, que é um torneio que o Inter está disputando lá na Itália, onde o Inter levou a sua categoria sub-18, ou seja, jogadores de 18 anos, por mais que seja um torneio sub-20, o Inter levou somente atletas sub-18, e jogadores também com 17, 16 anos até estão presentes também dentro dessa delegação, e o Inter já sabe quem que vai enfrentar nas oitavas de finais, vai enfrentar a equipe do Torino, clube da Itália, clube muito tradicional, disputa a primeira divisão do campeonato italiano, é um clube que tem uma base muito interessante, é um time de muita tradição, vai ser o jogo mais difícil que o Inter vai ter. O Inter na primeira rodada enfrentou o Genoa da Itália, que também é uma equipe bem tradicional, foi o jogo em que inclusive o Inter perdeu. O Inter tem uma desvantagem em relação a esses clubes, porque o Inter tem uma categoria sub-18, né? O Inter tá com essa categoria sub-18, já que a sub-20 está disputando aqui o Campeonato Brasileiro sub-20. Então o Inter, a maioria dos jogadores do Inter, na verdade todos os jogadores do Inter, têm uma idade menor do que os jogadores do Torino. Isso obviamente acaba sendo uma certa... O Inter acaba, não digo sendo prejudicado, mas o Inter tem uma certa desvantagem em relação aos outros clubes. A gente pode considerar até nesse momento o principal destaque do Inter. O Inter tem uma vitória, um empate e uma derrota. O Jackson Teixeira, centroavante, 17 anos, é um jogador que na temporada passada chegou do Atlético Paranaense, centroavante, chegou já a ser convocado, inclusive já para a seleção brasileira, muito bom jogador, é o principal destaque, ele inclusive fez o gol na vitória do Inter na primeira fase contra o Gelé da Nigéria. Outra situação bem importante que eu quero terminar esse vídeo, o Inter também nessa semana tem outras definições, né? O jogo de volta da Copa do Brasil pelas oitavas de finais, no Sub-17 contra o Santos, o Inter venceu aqui na Morada dos Quero-Queros, no jogo de ida por 2-1, inclusive com a presença por parte do Roger Machado, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais suas informações, grande abraço, valeu, falou e foi!